Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Preparem-se porque o que vos vamos revelar hoje vai abalar as estruturas de Alvalade e fazer tremer todo o futebol português. Existe um nome que anda a circular pelos corredores do centro de treinos, sussurrado apenas entre os mais próximos da diretoria, e esse nome é Santino Andino. Mas não se enganem, este não é apenas mais um rumor de mercado. Há muito mais por detrás desta operação do que aquilo que está a ser divulgado publicamente, e nós vamos desvendar cada detalhe desta negociação que pode mudar completamente o rumo do plantel leonino. Fiquem connosco! Mas antes precisamos de analisar o que aconteceu ontem à noite em Guimarães. E atenção, porque aquilo que se passou no estádio de Afonso Henriques foi muito mais do que uma simples vitória por 4-1. Foi uma demonstração de força, uma afirmação categórica de que o Sporting não está disposto a facilitar nem um milímetro na luta pelo título nacional. Rui Borges regressou à casa onde foi feliz, onde construiu uma reputação sólida como treinador e fê-lo da melhor maneira possível, com uma goleada retumbante que silenciou qualquer crítico que ainda duvidasse da sua capacidade de gerir o balneário leonino. 32 minutos bastaram para Trincão abrir o marcador e colocar os Leões na frente num terreno tradicionalmente complicado. Mas foi aos 42 minutos que surgiu o lance magistral, aquele golo coletivo de Ioannidis que deixou toda a gente de boca aberta, uma jogada construída com precisão cirúrgica que demonstrou o trabalho meticuloso que está a ser desenvolvido em Alcochete. O intervalo chegou com o Sporting confortável na liderança do encontro, dominando completamente as ações e não dando qualquer hipótese ao Vitória de Guimarães de criar perigo junto à baliza defendida por Diego Godin. A equipa de Rui Borges mostrava-se compacta, agressiva na recuperação da bola e letal nas transições ofensivas, características que têm sido a imagem de marca deste Sporting que não se deixa intimidar por ambiente hostil nem pela pressão de jogar fora de casa. Contudo, o futebol tem destas coisas, e aos 50 minutos da segunda parte, Telmo Arcanjo aproveitou uma infelicidade defensiva dos Leões para reduzir a diferença e reacender a esperança vimaranense. O público local explodiu, o estádio transformou-se numa panela de pressão e durante alguns minutos o Sporting viu-se obrigado a recuar ligeiramente, a perder alguns passes que habitualmente executa com facilidade. Foi nesse momento que se percebeu o verdadeiro caráter desta equipa. Porque em vez de entrar em pânico, em vez de permitir que o nervosismo tomasse conta do jogo, o Sporting reorganizou-se, voltou a assumir o controle das operações e mostrou maturidade impressionante para gerir aquele período de maior aflição. A defesa manteve-se atenta aos cruzamentos perigosos de Telmo Arcanjo, não perdeu as referências defensivas e impediu que o Vitória criasse verdadeiras oportunidades de empatar o encontro. E então, aos 63 minutos, surgiu o lance caricato que praticamente selou o destino do jogo. Castilho Reyes, na ânsia de afastar um cruzamento perigoso, acabou por introduzir a bola na própria baliza, oferecendo ao Sporting uma vantagem confortável de 3-1. A partir daí, o jogo transformou-se numa exibição leonina, com a equipa de Rui Borges a passear pela relva do estádio de Afonso Henriques como se estivesse em casa. Maxi Araújo, aos 79 minutos, deu números finais ao encontro com um golo que expressou toda a superioridade do Sporting naquela noite fria de dezembro em Guimarães. 4-1, uma goleada categórica que não deixa margem para dúvidas sobre a qualidade desta equipa e sobre a competência do trabalho que Rui Borges está a desenvolver. Mas talvez o mais impressionante de tudo isto, e aqui reside o verdadeiro motivo de preocupação para os rivais, é que o Sporting alcançou esta goleada mesmo com baixas significativas no plantel. Jogadores importantes estavam ausentes, e mesmo assim a equipa não sentiu essas ausências, não perdeu qualidade nem eficácia. Isto demonstra a profundidade do elenco leonino e a capacidade de Rui Borges de encontrar soluções táticas para cada desafio que se apresenta. Após o apito final, o treinador leonino não escondeu a emoção de regressar ao estádio onde foi tão feliz, mas deixou bem claro que o passado é passado e que agora o seu foco está exclusivamente no projeto do Sporting. Rui Borges falou sobre a dedicatória da vitória a Ivan Fresneda, um gesto que revela a humanidade e a preocupação do técnico com o bem-estar dos seus jogadores, mas também não se coibiu de responder a quem o tinha classificado como um Sporting diminuído. A resposta foi dada dentro das 4 linhas, com uma exibição arrasadora que calou muitas bocas. O técnico leonino explicou ainda as alterações dinâmicas no sistema ofensivo da equipa, mostrando que não é um treinador rígido e que está sempre disposto a adaptar-se às características dos jogadores disponíveis e às necessidades de cada jogo. Essa flexibilidade tática tem sido uma das grandes mais-valias de Rui Borges e um dos motivos pelos quais o Sporting se mantém firme na perseguição ao FC Porto. Com esta vitória, os Leões somam 38 pontos, mantendo-se isolados no segundo lugar da tabela classificativa, a apenas 5 pontos do líder FC Porto e com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica. A diferença para o primeiro lugar continua a ser considerável, mas ainda há muito campeonato pela frente e o Sporting demonstrou ontem que não vai desistir da luta até ao último segundo da última jornada. O ambiente em Alvalade é de grande confiança. A equipa está compacta, o treinador está a conquistar cada vez mais credibilidade junto dos adeptos e da comunicação social e os resultados têm sido consistentes. Rui Borges admitiu que há um ano nem sequer imaginava que estaria no comando técnico do Sporting,
Mas hoje é um treinador realizado que já conquistou o sonho de ser campeão nacional e que quer continuar a acumular troféus para ficar gravado na rica história do clube. Mas atenção, porque enquanto a equipa principal faz o seu trabalho dentro de campo, a direção leonina não está parada e trabalha intensamente nos bastidores para garantir que o plantel continue competitivo não apenas para esta temporada, mas também pensando no futuro. E é aqui que entramos na segunda parte desta análise, aquela que vai fazer os corações leoninos acelerarem e que pode representar uma mudança radical na filosofia de contratações do Sporting. Agora sim, vamos falar do tal nome que mencionámos no início, Santino Andino. E preparem-se porque esta operação tem contornos absolutamente fascinantes que vão muito além de uma simples contratação de um jovem promissor. Há interesses ocultos, há jogadas de bastidores, há uma estratégia milimetricamente planeada que pode colocar o Sporting numa posição privilegiadíssima no mercado sul-americano. Santino Andino é um jovem de 20 anos que atualmente defende o Godoy Cruz, da Argentina, e que se tornou numa das maiores revelações do futebol argentino nos últimos tempos. E quando dizemos revelação, não estamos a falar de um jogador qualquer que teve meia dúzia de bons jogos. Estamos a falar de um atleta que, mesmo jogando numa equipa que acabou rebaixada, conseguiu destacar-se de forma absolutamente impressionante, chamando a atenção de observadores de toda a Europa. O Sporting avançou de forma concreta para a contratação deste jovem prodígio, e as negociações já se encontram em fase muito avançada. Frederico Varandas está pessoalmente envolvido nesta operação, trabalhando em conjunto com Rui Borges para garantir que este reforço se concretize. E aqui começa a ficar interessante, porque há detalhes desta negociação que não estão a ser divulgados publicamente e que revelam a verdadeira dimensão da aposta que o Sporting está disposto a fazer. Santino Andino não é apenas um extremo rápido e habilidoso. É um jogador que reúne características técnicas raríssimas para a idade que tem. 48 jogos pela equipa principal do Godoy Cruz, 8 golos marcados e 5 assistências podem parecer números modestos à primeira vista, mas quando se analisa o contexto em que foram alcançados, percebe-se a verdadeira dimensão do talento deste miúdo. Ele foi o farol de uma equipa em dificuldades, praticamente o único jogador capaz de criar situações de perigo e desequilibrar defesas adversárias. E fez tudo isto com apenas 20 anos, numa liga extremamente competitiva como a Argentina, onde a intensidade física e a pressão psicológica são brutais. Além disso, Andino teve o privilégio de representar a seleção argentina no Mundial Sub-20 disputado no Chile, onde a Albiceleste chegou à final, proporcionando ao jovem uma experiência internacional valiosíssima. Mas atenção ao detalhe que vai fazer toda a diferença nesta negociação. Santino Andino mudou recentemente de agência. Deixou de trabalhar com o representante local argentino e passou a ser assessorado por uma agência internacional de grande dimensão. Esta mudança não foi por acaso. Foi uma jogada estratégica pensada precisamente para facilitar a transferência para o futebol europeu, e o Sporting soube aproveitar este momento para avançar de forma decisiva. O Godoy Cruz, que atravessa um momento financeiro delicado após o rebaixamento, precisa urgentemente de fazer receita com a venda dos seus melhores ativos. Anteriormente, o clube de Mendoza chegou a avaliar Andino em valores próximos dos 10 milhões de dólares, tendo inclusive recusado uma proposta do Olympiacos que rondava os 7 milhões e meio de dólares mais uma percentagem de futura venda. Mas agora, com a mudança de divisão e a necessidade de reestruturação financeira, a direção argentina pode ser forçada a baixar as suas pretensões. E é precisamente aqui que o Sporting quer atacar. A direção leonina sabe que tem uma janela de oportunidade única para garantir um jogador que, em condições normais, custaria muito mais do que aquilo que o clube está disposto a pagar. Frederico Varandas está a trabalhar nos bastidores para apresentar uma proposta irrecusável que satisfaça todas as partes envolvidas. O Godoy Cruz recebe o dinheiro de que tanto necessita, Santino Andino dá o salto para o futebol europeu que tanto ambiciona, e o Sporting garante o reforço de potencial gigantesco por um valor abaixo do mercado. Os argumentos leoninos para convencer o jogador são poderosos. A possibilidade de disputar competições europeias regularmente, de jogar num campeonato que serve de montra para os grandes clubes do continente e de integrar um projeto desportivo ambicioso que valoriza e desenvolve jovens talentos são trunfos que pesam imenso na decisão de qualquer jogador sul-americano. O Sporting tem uma tradição reconhecida mundialmente de transformar promessas em estrelas, e isso não passa despercebido aos olhos atentos dos empresários e jogadores. Internamente, Rui Borges já deu luz verde à contratação. O treinador vê em Santino Andino um jogador que se encaixa perfeitamente no sistema que pretende implementar, um atleta com características distintas daquelas que já existem no plantel e que pode trazer soluções diferentes para o setor ofensivo. A polivalência do argentino, capaz de jogar em ambas as alas e até numa posição mais central, é vista como uma mais-valia enorme para a rotação do plantel ao longo de uma época longa e exigente. Mas há ainda outro fator que pode ser determinante: a concorrência. Vários clubes europeus têm Santino Andino no radar, e o tempo joga contra o Sporting. Se a operação não for fechada rapidamente, outros interessados podem avançar com propostas mais avultadas que inviabilizem a transferência para Alvalade. Por isso, a pressão é enorme para que tudo seja resolvido nos próximos dias, antes que a janela de transferências se torne um campo minado de licitações e contrapropostas.
Frederico Varandas sabe que esta é uma oportunidade de ouro. Garantir Santino Andino significaria não apenas reforçar o plantel com qualidade imediata, mas também fazer um investimento com potencial de valorização gigantesco. Se tudo correr bem, o Sporting pode estar a contratar um jogador que daqui a 2 ou 3 anos valerá 3 ou 4 vezes mais do que aquilo que pagou por ele. É precisamente este tipo de operações inteligentes que têm caracterizado a gestão de Varandas e que têm permitido ao clube manter-se competitivo mesmo com orçamentos inferiores aos dos principais rivais. O ambiente em Alvalade é de grande expectativa. Os adeptos leoninos aguardam ansiosamente por novidades concretas e a direção está consciente de que fechar esta contratação seria um sinal inequívoco de ambição e de vontade de continuar a lutar por todos os objetivos. Santino Andino pode ser a peça que faltava no puzzle, o jogador que vai trazer uma dimensão extra ao ataque leonino e que vai permitir a Rui Borges ter mais opções para rodar o plantel sem perder qualidade. As próximas horas serão absolutamente cruciais. As negociações estão no ponto mais delicado, onde qualquer pormenor pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Frederico Varandas está a jogar uma partida de xadrez nos bastidores, movendo as peças com inteligência e paciência, esperando pelo momento certo para dar o checkmate final que trará Santino Andino para Alvalade. Não se enganem, esta operação tem tudo para ser uma das mais importantes do mercado de inverno em Portugal. Se o Sporting conseguir fechar a contratação do jovem argentino, estará a dar um golpe de mestre no mercado, antecipando-se a gigantes europeus e garantindo um talento que promete brilhar muito no futebol mundial. Fiquem atentos porque esta saga está longe de terminar e promete dar ainda muito que falar nos próximos dias. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre este assunto que está a incendiar as redes sociais leoninas. O que achas desta possível contratação de Santino Andino? Será o reforço que o Sporting precisa para dar o salto de qualidade definitivo? Queremos saber a tua opinião.